Olá, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez com o programa Café e Bíblia para abençoar a sua vida, abençoar a sua casa. Quero te convidar nessa hora a estar comigo na leitura da palavra e recebendo na sua vida a palavra de Deus. A palavra de Deus que é alimento para nós. O Senhor disse assim, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Pai. Que nesse dia você seja alimentado por essa palavra. E essa palavra de hoje está no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 22, no versículo 31. A partir desse versículo nós vamos ler e eu quero compartilhar com você hoje sobre o tema Estamos em obras. A obra de Deus na nossa vida, ela começou desde o momento em que nós nos entregamos a Ele. Mas essa obra é contínua, essa obra é diária. E o texto diz para nós assim, versículo 31. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu, Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse, afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conhece, antes que o galo cante. Esse texto nos fala sobre uma fase na vida de Pedro. Pedro que caminhava com Jesus Cristo, Pedro que era aquele discípulo que sempre se destacava entre os demais, sempre ele estava ali trazendo uma palavra, ele era sempre muito participativo e às vezes ele era elogiado por Jesus, às vezes repreendido. E nesse episódio, Jesus está conversando com Pedro, trazendo uma orientação, trazendo uma advertência. E todos nós precisamos ser orientados, todos nós precisamos ser advertidos. E Pedro aqui, no momento em que Jesus conversa com ele, Jesus está dizendo, olha, Satanás vos reclamou para peneirar como trigo. Mas Jesus diz, mas eu roguei por você. Jesus roga por Pedro, não para que Pedro não passasse por aquela situação. Ele roga para que a fé de Pedro permanecesse uma fé inabalável. Mas a resposta de Pedro a Jesus é, eu estou pronto. Ele diz, eu estou pronto. Ele diz, eu estou pronto para ser preso, eu estou pronto para morrer. E muitas vezes nós nos deixamos levar por esse entendimento. Nós achamos que estamos prontos. Nós achamos que a obra de Deus na nossa vida, ela já foi concluída, que a gente já pode enfrentar qualquer situação e que não precisamos ser aconselhados, que não precisamos de alguém nos chamar a atenção, nos exortar. Quantas vezes acontece isso com a gente? Muitas vezes pensamos, olha, eu estou pronto, estou tranquilo, já terminou, já concluiu essa obra em mim. Mas o Senhor quer nos ensinar todos os dias. Existe uma promessa na palavra de Deus que diz, aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la. Deus é fiel. E Ele é fiel para iniciar a obra e é fiel para completar. Mas nós precisamos nos colocar neste lugar de reconhecimento, de reconhecer aquilo que em nós precisa ser mudado, de reconhecer áreas da nossa vida que precisam ser confrontadas. Pedro, por mais que ele era um discípulo, que ele caminhava com Jesus, havia dentro dele uma autossuficiência. Havia dentro dele talvez aquele sentimento de olhar para os outros discípulos e dizer, olha, todos esses podem te abandonar, mas eu não. Eu vou continuar aqui. E muitas vezes nos enganamos. E pior do que o engano é o auto-engano. É quando nós olhamos para nós e enganamos a nós mesmos. Pedro olha para Jesus e diz, eu estou pronto. Só pode ficar tranquilo. Porque eu vou com o Senhor, se precisar de ser preso, eu vou ser preso. Se precisar de morrer, eu morro junto. Mas Jesus conhecia Pedro. E por Jesus conhecer Pedro, ele diz, Pedro, você está muito enganado. Eu te afirmo que hoje ainda, 3 vezes você vai negar que me conhece, antes
que o galo cante. Muitas vezes nós achamos que sabemos demais. Muitas vezes nós precisamos que alguém nos chame à realidade. Muitas vezes precisamos de pessoas do nosso lado que nos coloquem mais próximos de Deus, que apontem áreas da nossa vida que precisam ser cuidadas, que precisam ser moldadas. E Jesus, naquele momento, ele olha para Pedro e Pedro diz: olha, Pedro, você está dizendo que está pronto, você está dizendo que se eu for preso você vai junto, você está dizendo que se eu morrer você vai morrer junto, mas quando alguém te perguntar daqui a pouquinho, 3 vezes, você vai dizer: eu não o conheço. Isso de fato acontece com Pedro. Isso de fato acontece porque Pedro, ele é perguntado no momento da prisão de Jesus, ele é perguntado: olha, você é um deles. Ele diz: não, eu não conheço ele. E há um outro momento que outra pessoa chega e diz: o seu modo de falar te denuncia. E ele diz: não. E há um outro momento em que a Bíblia diz para nós que Pedro, ele chega ao ponto de praguejar. Ele começa a dizer, ele começa a negar de forma veemente: eu não conheço esse homem. Como nós nos enganamos, como muitas vezes, e assim como Pedro naquela noite, ele não se comportou como um cristão, ele se comportou como um pagão. Naquela noite Pedro, ele foi peneirado, naquela noite ele se comportou de uma maneira assim tão complicada, mas ele havia sido advertido: você não está pronto. Eu e você não estamos prontos. Nós precisamos entender que a obra de Deus em nossas vidas, ela é diária. Sempre podemos aprender uns com os outros. Precisamos ser pessoas ensináveis. Precisamos reconhecer que a obra de Deus em nossa vida não terminou ainda. Nós devemos buscar ser melhor hoje do que fomos ontem. Ser melhor amanhã do que estamos sendo hoje. Essa deve ser a nossa busca. Não nos compararmos com os outros, mas nos compararmos com o propósito de Deus para a nossa vida. Guarde essa palavra no seu coração. Nós não estamos prontos, estamos em obras. Que nós possamos ser humildes o suficiente para ouvir conselhos, para receber ajuda das pessoas que estão do nosso lado. E se você precisa ver mais, assistir mais sobre a palavra de Deus, está aparecendo aqui os nossos canais de comunicação. Acesse as nossas redes sociais. Em breve, nós voltaremos com mais um Café e Bíblia para abençoar a sua vida, para abençoar a sua casa. Em nome de Jesus, fique na paz e que Deus te abençoe. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.